Bem, vamos então mergulhar nesta análise fascinante que liga os pontos entre a escassez global de recursos, aquelas manobras políticas de altíssimo nível e as novas fronteiras do investimento. Por trás de todos os habituais apertos de mão e das grandes declarações de força diplomática, há uma realidade económica subterrânea que é, de facto, muito mais complexa e frágil do que parece. Este é o nosso roteiro de hoje. Começamos por analisar o domínio mineral da China, depois olhamos para o choque entre paciência estratégica e urgência eleitoral, a crise dos chips avançados, o bloqueio à ilha de Karg, as questões energéticas com o gás europeu e a Venezuela e, por fim, a especulação no setor espacial. Ponto número 1. O domínio mineral da China. Vamos perceber como isto sustenta tudo o resto. A grande questão é mesmo esta. Quem é que tem realmente as cartas todas na mão nesta dinâmica de poder global? É muito giro ver os líderes ocidentais a passearem com executivos da Apple ou da Nvidia, não é? Mas a verdade nua e crua é que uma única nação, a China, tem na mão um quase monopólio sobre os minerais que permitem que todas estas tecnologias sequer existam. E para termos noção da escala deste problema, reparem bem neste número: 10 anos. Os especialistas dizem-nos que o Ocidente precisaria de pelo menos uma década inteira de um esforço monumental e coordenado só para começar a libertar a sua indústria deste monopólio de Pequim sobre os minerais estratégicos. Ou seja, isto não é de todo um problema que se resolve amanhã. O que nos leva ao ponto 2, a paciência estratégica contra a urgência eleitoral. Aqui vemos um contraste que é absolutamente brutal na forma como o mundo se movimenta. Pensem nisto como um jogo de xadrez. De um lado temos o planeamento de Pequim, pensado muito a longo prazo, focado em dominar as cadeias de abastecimento críticas para as próximas décadas. E do outro lado, temos a volatilidade em Washington, onde as decisões são quase sempre tomadas à pressa para apaziguar os eleitores a curto prazo, a pensar logo no ciclo das próximas eleições. E é exatamente por isso que se diz, e com razão, que prometer uma verdadeira independência no fornecimento de minerais críticos em apenas 2 anos é pura retórica política. Atingir essa autonomia de forma tão rápida é logística e matematicamente impossível. É fundamental separarmos as promessas eleitorais daquilo que é uma reestruturação económica genuína. Avançamos para o ponto 3, a crise dos chips avançados. Olhando para estes dados, a conclusão é, no mínimo, assustadora. Sem estes minerais super específicos, os setores mais avançados da economia mundial pula e simplesmente param. Estamos a falar de tudo, desde a transição para os veículos elétricos e a indústria de armamento avançado, até aqueles centros de dados colossais que alimentam a revolução da inteligência artificial. Sem acesso a terras raras, não há avanço. A inovação fica completamente travada. Para percebermos a gravidade física disto, basta lembrar o que aconteceu recentemente. Quando Pequim decidiu bloquear certas exportações de minerais críticos, as linhas de produção nos Estados Unidos paralisaram numa questão de semanas. Não foram meses, foram semanas. Isto expõe de forma claríssima a fragilidade gigante do setor tecnológico perante este verdadeiro estrangulamento da inteligência artificial e da indústria avançada. Mudando o foco para o Médio Oriente, vamos ao ponto 4, o bloqueio naval da ilha de Karg. A mecânica por trás deste bloqueio funciona como um autêntico efeito dominó. É implacável. Um bloqueio naval impede as exportações a partir da ilha de Karg. Sem saída para o petróleo, os tanques de armazenamento atingem a capacidade máxima no abrir e fechar de olhos. E o que acontece a seguir? O país é forçado a cortar a produção, o que cria um garrote económico total e imediato sobre Teherão. O problema é que as exigências iranianas, para se sentarem à mesa das negociações, são autênticas linhas vermelhas. Levantamento de sanções, reparações de guerra, o descongelamento de fundos e até exigências de soberania sobre o Estreito de Hormuz. São obstáculos diplomáticos enormes que mantêm as rotas marítimas e a oferta global de petróleo por um fio, numa tensão absolutamente constante. E o impacto disto chega rapidamente a nós. Ponto 5. A energia, o gás europeu e a Venezuela. É incrível ver como estes conflitos longínquos reescrevem o mapa energético no Atlântico. Com a guerra e a instabilidade a prolongarem-se, a União Europeia viu-se, de repente, numa posição super vulnerável e fortemente dependente das importações do gás natural liquefeito que vem da América do Norte. O equilíbrio mudou por completo. E o desespero para garantir segurança energética é tal que começamos a ouvir perspectivas incrivelmente pouco ortodoxas na arena política. Já há quem sugira que um país como a Venezuela devia ser tratado quase como o 51º Estado americano, só para garantir o acesso a essas reservas vitais de petróleo. Quando ouvimos isto, percebemos que o acesso a recursos é uma questão de pura sobrevivência industrial. É aqui que se torna crucial compreender o perigo das guerras por procuração. Os grandes analistas financeiros chamam-lhes mesmo o cancro do sistema. Pois bem, enquanto os mercados muitas vezes mostram aquele otimismo tradicional, estas guerras não resolvidas operam nas sombras, a criar uma instabilidade geopolítica e um nível de risco que a maioria das pessoas simplesmente ignora, mas que é avassalador.
Finalmente, chegamos à nossa última fronteira. Ponto 6. A especulação no setor espacial. Então, o que é que acontece quando temos um planeta Terra asfixiado por impostos, sistemas estagnados e burocracia interminável? Uma nova geração de jovens investidores procura uma saída arrojada. Estão literalmente a olhar para cima e a especular no setor aeroespacial numa tentativa de contornar os limites e constrangimentos das instituições aqui na Terra. E atenção, não pensem que o setor aeroespacial é só mandar foguetões para exploração. Empresas como a SpaceX ou a Rocket Lab estão a criar indústrias colossais e bilionárias fora da nossa atmosfera. Estamos a falar de grandes redes de satélites de telecomunicações, expansão da defesa no espaço e até autênticas revoluções na saúde, como o fabrico de fármacos sem gravidade zero. É literalmente o novo motor de crescimento para o capital. O que nos deixa com uma questão final e provocadora. Com o tabuleiro geopolítico aqui na Terra completamente bloqueado, refém da escassez de minerais críticos e de sistemas exaustos, será que a única solução para o futuro da nossa economia passa por abandonar o tabuleiro terrestre por completo? Fica a reflexão de até onde a nossa necessidade de fugir a estas amarras nos vai levar a seguir.